A gente não sabe, né? A Bíblia diz que os filhos, os nascidos do Espírito, eles são como o vento. Eles são levados de um lado para o outro e a gente não sabe para onde a gente vai, aonde a gente vai chegar, mas o Senhor, ele tem as suas estratégias e a sua maneira de fazer. Então nós viemos para aqui conforme os filhos do Espírito. Né, garotão? Vai tomando. Andreia, o Andrei veio como filho do Espírito. Nunca vi o Andrei na minha vida, primeira vez, eu acho. Então, assim, um vídeo na internet, um amigo viu, conectou e falou, cara, vamos fazer esse movimento em outro lugar. E abriu esse canal para nós aqui. Então, eu quero pedir a vocês que vocês entendam isso como igreja, entendam isso em liberdade, entendam isso em adoração e que a gente possa fluir no nome de Jesus. Amém? Eu quero começar ministrando essa palavra, algo que Deus colocou no meu coração. E o que Ele colocou no meu coração se encontra em Isaías, capítulo 61. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Isaías, capítulo 61. O profeta, ele declara o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Irmãos, essa foi a palavra que há mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses tem rasgado o meu coração. Desde quando esse movimento começou até o dia de hoje, para a gente estar aqui. E o Senhor vem falando comigo, Ele vem falando conosco, nos mostrando que há um processo, há uma caminhada para aquilo que Ele estabelece na terra. Isaías, no período em que ele caminhou por essa terra, ele era um profeta, um homem culto que vivia no meio de nobres, sobrinho do rei Uzias, um homem que estava num ambiente diferente, no ambiente da nobreza, e foi chamado como profeta do Senhor. Isaías, ele vive 700 anos aproximadamente antes de Cristo, 700 a 740 antes de Cristo. E ele profetiza, no seu capítulo 61, essa palavra. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aleluia. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Irmãos, o Espírito do Senhor hoje está sobre nós. O Espírito do Senhor hoje está sobre esse ambiente. Algumas pessoas já pararam, já olharam, outras não estão entendendo. Mas em breve eles vão entender, porque como uma semente de mostarda, neste dia de hoje, estamos sendo lançados nessa terra. E a semente de mostarda, sendo o menor grão de todos os grãos, ele, quando lançado na terra, ele cresce, ele dá uma hortaliça que dá muitos abrigos para muitas árvores. E hoje nós somos essa semente de mostarda. Irmãos, essa palavra de Isaías, ela foi liberada no seu capítulo 61, como eu disse, 700 anos antes de Jesus. E lá em Lucas, a Bíblia é linda, Lucas, no seu capítulo 1, é anunciado o nascimento do Messias. Lucas, capítulo 1, no versículo 35, a Bíblia diz que um anjo aparece a uma virgem de Nazaré, chamada Maria, desposada do seu esposo José. E ele faz uma saudação que ela não entende, chama ela de agraciada, que ela é bem-aventurada, e diz que ela vai ter um filho, e o nome desse filho é Jesus. Maria, uma jovem, adolescente naquele período, não entende. E fala, como que isso vai se dar, tendo em vista que eu não conheço homem nenhum, sou virgem. E aí, o anjo libera uma palavra. E eu vou ler. Lucas 1,35. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, a mesma palavra que Isaías liberou 700 anos antes, está sendo liberada de novo sobre a vida de uma jovem.
o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Messias foi profetizado, e aqui em Lucas o Messias é anunciado. Aleluia, posso ouvir um aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Messias foi anunciado, e assim é na nossa vida, assim está sendo esse movimento. Esse movimento foi profetizado por Jesus. Uma palavra foi liberada. Engraçado, Everton, eu tive um sonho, te vejo num lugar com terra, areia, pregando a palavra e os jovens com você. Eu falei, meu Deus, isso é loucura. Mas amém, se tu tá falando, eu conheço muito pouco de Deus, mas o pouco que eu conheço, ele faz as coisas muito loucas. E olha onde nós estamos hoje. E o Senhor, através dessa palavra, ele me mostrou Messias profetizado, Messias anunciado. No desenvolvimento da palavra, irmãos, no capítulo 3 de Lucas, no versículo 22, olha o que a palavra nos diz. Jesus, ele vai se batizar. E Jesus vai se batizar nas águas. O seu primo, João, o Batista, estava batizando. E Jesus chega naquele ambiente, ele já declara, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já começa a ser declarado, as pessoas já começam a ouvir algo sobre Jesus. E Jesus, ele chega até João e diz, João, eu preciso que você me batize. João fala, não tem lógica, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, eu preciso que o Senhor Jesus me batize. Sendo que Jesus, ele entendia algo, irmãos. E o que ele entendia se chama princípio. Aleluia. Jesus entendia de princípio e Jesus falou assim para João, João, cabe a nós cumprir toda a Escritura. O que eu estou fazendo aqui, João, é um princípio. O meu povo, daqui a 2024 anos lá na frente, eles vão precisar saber que para se chegar a mim, vão aceitar o meu nome e o meu sangue vai vir sobre eles, mas eles precisam de uma declaração pública. Eles vão precisar descer as águas para mostrar para o mundo essa nova vida. E assim o Senhor fez. Versículo 22. Jesus, versículo 21 de Lucas, capítulo 3. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu abriu. Aleluia. E o Espírito Santo. Irmãos, é a terceira vez que o Espírito Santo está em um movimento do céu para a terra para anunciar algo, para se movimentar através de algo, para executar algo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido, em ti eu tenho prazer. Eu estou aqui com a minha esposa, com a minha filha, irmã Rosana, André, Chiquinho, Samuca, meu sobrinho Guilherme, Pietro, o sonoplasta aí. Tamo junto, irmão. O Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus. Sendo que, irmãos, aqui eu aprendo algo com o Senhor. Nesse dia específico do batismo de Jesus, acontecem 3 coisas que podem mudar a história daqueles que entendem as Escrituras, daqueles que mergulham. O Espírito Santo, ele desce, o céu abre. O Senhor se batiza, desce as águas. O Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba e ele ouve uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado. Princípio, presença e palavra. Irmãos, se nós seguirmos essas regras na nossa vida, se nós seguirmos os princípios das Escrituras Sagradas, se clamarmos sobre nós a presença do Espírito Santo e caminharmos na luz da palavra, eu posso te garantir, o Espírito Santo virá sobre você. E essa unção liberada de Isaías, há 700 anos antes de Cristo nascer, descerá através do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! E é assim que estamos hoje aqui, é dessa maneira que estamos nos movimentando. Entramos aqui hoje nesse lugar
aos olhos de muitos inadequados, inapropriado para a pregação do Evangelho. Mas hoje aqui é declarada uma palavra. A palavra foi profetizada, foi anunciada por um profeta. E hoje nós colocamos o pé naquilo que é o anúncio do Senhor. Aleluia! Aleluia. Que não sejamos nécios e nem tolos. Que venhamos aprender com as Escrituras Sagradas que não podemos quebrar nenhuma dessas regras. Porque são elas que nos protegem de tudo que o mundo oferece para nos tirar do caminho do Senhor. Não adianta, irmãos. Eu acabei de ensinar para vocês. Princípio, presença e palavra. Tá pegando? Tá pegando? Princípio, presença e palavra. Se você é uma pessoa que quebra o princípio, tem a presença e até tem a palavra, você vai ser como Saul. Saul, ele tinha presença, foi ungido. Ele tinha a palavra, ele tinha um profeta. Mas Saul quebrou os princípios de Deus. Aleluia, estou sentindo a presença do Espírito Santo. E também não adianta eu não quebrar nenhum dos princípios, eu seguir tudo à risca. Eu ouvi a palavra e conheci a palavra. Mas eu negociar a presença como Balaão. Balaão era um profeta que falava da parte de Deus. Versículos que até hoje nós utilizamos aqui. Mas a Bíblia diz que ele era um falso profeta. E não é porque profetizava erradamente. Não, pelo contrário. Deus nem deixou ele profetizar sobre o povo, porque senão aconteceria. Deus converteu a profecia na boca dele. Mas Balaão negociou a presença que estava sobre a vida dele. Balaão profetizou por dinheiro. Então não adianta. Cumpre o princípio, tem a palavra, mas negocia a presença. Também não adianta. Irmãos, e o terceiro, que é um homem na Bíblia que eu amo. Quando eu chegar no céu, eu vou encontrar e vou dar um abraço nele. Que é o rei Davi. Rei Davi cumpria todos os princípios. Rei Davi tinha a presença de Deus. Mas teve um tempo da vida do rei Davi que ele não conhecia a palavra profundamente. E Davi, naquela ânsia de fazer o que Deus falou, a coroa já estava na cabeça, pega a arca e traz para Jerusalém. Mas a palavra, ela tem uma maneira de seguir, ela está te explicando como funciona. E ele pegou a arca de qualquer maneira, ele colocou a arca em cima de carros de boi. A arca passa por um buraco, na verdade um quebra-mola, uma eira. O carro balança, a arca vai cair, o Zá bota a mão e morre. Davi naquele dia, a Bíblia diz que ele temeu muito o Senhor e ficou muito triste. Posteriormente, Davi vai buscar nas Escrituras qual é a maneira correta de carregar a presença de Deus, a arca. E a palavra mostra para ele que a presença de Deus só pode ser trazida diante de ombro de homens, sobre o ombro de homens. Irmãos, que nós não venhamos a negociar nem princípios, nem a presença e nem a palavra. E aqui Jesus nos ensina isso. Lucas capítulo 1, versículo 22. Ele nesse dia recebeu sobre si essas três unções. Vamos colocar assim. A unção de cumprir os princípios, que é você ter os olhos abertos para fazer o que está escrito. A unção de ter a presença. O Espírito do Senhor está sobre mim. E a unção de ser obediente à palavra. Eu estou colocando como unção, mas é uma escolha. Obedecer é uma escolha. É só você escolher. Esquerda, direita, cima, baixo. Está diante de você. E seguindo na palavra em Lucas, capítulo 4, no seu versículo 1. Jesus já é batizado. Jesus, ele já começa a se mover. E a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O início da nossa caminhada, o que vai se apresentar é uma tentação. No início da nossa caminhada,
O Espírito Santo vai nos conduzir a uma provação. E é o momento que ele quer saber de nós se estamos preparados para viver o chamado e o propósito de Deus. Jesus é tentado por Satanás. 40 dias Jesus faz jejum e o inimigo tenta ele todos esses dias, mas no último dia ele se apresenta, quando Jesus tem fome. E todas as investidas de Satanás, Jesus rebate com a palavra. Princípio, presença, palavra. Foi batizado, cumpriu o princípio. E Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença. E agora, Everton, eu já cumpro o princípio, eu já tenho a presença. É hora de estabelecer a palavra. É hora de viver a palavra. É hora de se manter firme na palavra. Pois o Senhor, como diz nas Escrituras, lá em Números, quem disse foi Balaão, como eu disse. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Jesus foi cheio, irmãos. Jesus foi cheio. Jesus foi tentado e em nenhuma dessas ocasiões ele esmoreceu. Em nenhuma dessas ocasiões ele negociou o princípio, em nenhuma dessas ocasiões ele abriu mão da presença ou deixou de cumprir a palavra. E a Bíblia nos diz que depois dessa tentação, Lucas capítulo 1, capítulo 4, versículo 14, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu para todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus, depois de viver todos esses movimentos, ele é novamente impelido pelo Espírito, pela virtude do Espírito, ele volta para sua terra natal, Nazaré, entra em uma igreja em Nazaré, a sinagoga da época, ele entra ali e dá um livro para Jesus. Jesus já era o mestre, ele já ensinava, já era louvado, as pessoas já entendiam que tinha uma unção sobre a vida dele. E o livro que dão para Jesus ler é Isaías. A Bíblia diz que ele percorre o livro e chega no local onde está escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, vê se vocês observam comigo. Essa palavra é a mesma palavra que Isaías falou 700 anos aproximadamente atrás. 700 anos antes do nascimento do Messias, antes do nascimento de Jesus. Agora é o próprio Jesus manifestado, ressurreto, cheio do Espírito Santo, declarando essa palavra. Interessante que enquanto eu li esse texto, irmãos, uma palavra veio ao meu coração. Repitam comigo, ciclos. Um ciclo foi fechado. O Messias foi profetizado, o Messias foi anunciado, o Messias foi cheio, o Messias foi tentado e agora o Messias se move pela virtude do Espírito. Quem se identifica com isso? Quem se identifica? Você que está me vendo pela internet, pelo YouTube, Instagram, não sei onde você vai estar me vendo, alguma plataforma digital. Quem se identifica com isso? Quem aqui já recebeu uma palavra? Assim diz o Senhor, chegará o tempo onde o Senhor vai te usar. Chegará o tempo onde o Senhor vai fazer e você é ímpio. Tu nem está no caminho do Senhor. Cara, e esse tempo chega. E chega o tempo onde você levanta a mão para o Senhor, você se batiza. E aquilo que era só uma profecia se torna um anúncio. Ei, aconteceu, hein? Ó, estou anunciando, já aconteceu o que foi profetizado. Os cegos estão vendo,
os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, a depressão caiu por terra, a ansiedade bateu em retirada, a prostituição, ela se converteu em santidade. O homem que outrora prostituía, hoje ele é santo. O homem que outrora matava, hoje ele traz vida. O homem que outrora fazia a obra do inimigo, hoje vive para a obra de Deus. Assim é na sua vida. Assim é com cada um de nós que estamos aqui. Messias anunciado, Messias profetizado, Messias anunciado, Messias cheio. E um ciclo se fecha. Mas para todo ciclo fechado, irmãos, um ciclo se abre. E eu quero, na condição de profeta, vendo aqui os irmãos felizes com o que está acontecendo, somos poucos, mas somos intensos. Estamos aqui porque nós queremos. Nós não estamos aqui negociando nada, pelo contrário, estamos investindo nosso tempo, nossa energia naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Estamos felizes por isso, obrigado por esse tempo, obrigado por esse ambiente maravilhoso, Senhor. Tudo criação tua, tudo matéria-prima sua. Mas um ciclo fechado aponta para um novo ciclo. E eu quero começar hoje, o primeiro dia que nós pisamos aqui, liberando essa palavra sobre a vida de cada um de vocês e sobre esse lugar. O ciclo se abre a partir de hoje. Um ciclo de movimento da igreja do Senhor. Não haverá lugar onde a igreja do Senhor não adentrará. Estão fechando lugares para que não seja orado, estão fechando lugares para que a palavra não seja liberada, mas o Senhor abrirá lugares onde outrora treva era manifesta. E a luz vai chegar nesse ambiente. Eu estou vendo as pessoas passando, caminhando, sem entender. Meu Deus, o que é isso? É pregação? É. E vai ser assim a partir de agora. E por que vai ser assim, pregador? Porque foi anunciado. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu a muitas pessoas, centenas de pessoas de Jerusalém. Os 12 discípulos o viram, falaram com ele, tocaram em suas feridas. E ele foi assunto aos céus. Mas ele deixou uma promessa. Aleluia. Eu vou voltar. Eu vou voltar e vou buscar a minha igreja. E aqui eu quero anunciar. Eu quero anunciar o nome daquilo que vai ser esse movimento. Porque ele ainda não voltou, mas ele está às portas. E o que a gente está fazendo com a nossa vida? Desde o período em que ele foi anunciado, ou seja, ele nasceu, ele foi anunciado pelo anjo, até o período que ele morreu, que ele falou, vou voltar para buscar a igreja, morreu e foi ressuscitado. Ele ainda não voltou. Nós estamos aguardando. Mas o que estamos fazendo nesse período? Esse lapso temporal do anúncio até o retorno, onde ele buscará a sua igreja, como estamos posicionados? Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de cada um de vocês e sobre a minha. Se vocês puderem, repitam comigo. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Mais força. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Se o que aconteceu com Jesus, no que eu acabei de ler aqui, todos esses movimentos do Espírito, acontecer com cada um de nós, a palavra que vai estar na nossa boca será: venha o teu reino. Nós vamos manifestar o reino de Deus aonde colocarmos a planta dos nossos pés. O anúncio já foi feito, ele já subiu, o Espírito Santo foi liberado sobre as nossas vidas, ele habita dentro de nós, ele nos dá dons espirituais para nos movermos na terra, pois o que recebemos não é da terra, o que recebemos é do céu. André, é chegado o tempo. Rosana, é chegado o tempo, vem o teu reino. Sem medo. Ontem eu falei com o Francisco, ontem eu resolvi tudo, ontem eu não tinha falado com ninguém. Ontem eu falei com o sonoplasta, com o Lima, com o Francisco. Ontem, foi só ontem que tudo resolveu. E nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós não sabemos como isso vai acontecer, nós não sabemos como isso vai se dar. Mas uma coisa eu sei. Venha o seu reino
e seja feita a sua vontade. O reino de Deus será manifesto, a vontade de Deus será executada, e aqueles que ouvirem um clamor no seu coração do Espírito Santo de Deus, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, eu libero uma palavra sobre a sua vida, que você venha se arrepender, que essa palavra alcance seu coração. Eu não estou dizendo aqui de terno e gravata, de Bíblia debaixo do braço, eu não estou falando aqui de uma vida alinhada certinha, não, somos pecadores, mas somos arrependidos, queremos caminhar em retidão com o Senhor, queremos caminhar em sinceridade com o Senhor, queremos um coração reto na presença de Deus. Ei, irmãos, e para isso não precisamos falar bonito, com a voz impostada. Pode ser, se quiser ser assim, tá tudo bem. Você pode usar terno, gravata, você pode estar de boné, é contigo. As coisas materiais não sobem para o céu, nem a tua roupa vai para o céu. Então tudo que você faz hoje aqui, teu brinco, teu piercing, vai ficar tudo aqui na terra. Você quer usar, é contigo mesmo, aproveita. Porque vai ficar aqui. E eu não estou falando da terra, eu estou falando do céu. Eu estou anunciando algo que já foi anunciado, foi profetizado, foi anunciado e aconteceu. Everton, de onde vem a sua fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu tenho a esperança no futuro, eu tenho a esperança daquilo que foi escrito e profetizado. Mas eu começo a viver as provas de que a minha esperança é real. Eu começo a viver e manifestar a prova de tudo que está escrito acontecerá. Então, irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade, esse tempo precioso que o Senhor nos deu, para liberar essa palavra sobre a tua vida. Você que está me vendo na internet, os irmãos que estão aqui, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Everton, já me arrependi, me batizei, estou queimando por Jesus, igual você, glória a Deus. E agora, o que eu faço? Agora é hora de profetizar. Nós somos profetas, nós somos ministros. Eu libero sobre a tua vida, não será uma geração de decadência. Nós não estamos profetizando sobre uma geração perdida. Nós estamos falando sobre uma geração de ministros, uma geração de adoradores, uma geração daqueles que vão queimar por Jesus e liberar a palavra onde quer que o Senhor colocar a planta no pé deles. Uma geração cheia do Espírito Santo. Não é uma geração perdida. A sua casa não vai ser perdida. Os seus filhos não serão perdidos. O seu marido, a sua esposa não será perdida. Chegará o tempo do anúncio do Senhor e o Espírito Santo vai enchê-los. E a presença de Deus se manifestará. E a partir disso tudo, você, como eu hoje, será aquele que vai declarar: venha o teu reino. E é com essa declaração, irmãos, que eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Um tempo novo eu estou anunciando. Um tempo novo está sendo liberado e profetizado. E o que você está vendo aqui, nesse lugar lindo que nós estamos, tem uma pedra ali atrás de mim. Quando eu vi essa pedra, eu falei, essa pedra aí, é a rocha. Eu olhei e falei, é a rocha. Aqui vai acontecer algo. Não vai ter mais lugar, irmãos, onde a igreja não vai entrar. Eu libero essa palavra. Não terá lugar onde a igreja de Jesus não entrará. Não se surpreenda se em barzinhos à noite você ouvir a pregação do Evangelho. Não se surpreenda se no meio da rua você ouvir a pregação do Evangelho. Não se surpreenda se na praia, na academia, você começar a ouvir alguém declarando que o Senhor virá buscar a sua igreja. Porque hoje é o tempo onde os céus estão abertos e a palavra de Deus vai adentrar por todo lugar dessa terra. Ei, Isaías declarou no seu capítulo 6, toda a terra está cheia da sua glória.
Então eu oro, Senhor, manifesta a sua glória através dos seus ministros, manifesta a sua glória através do seu povo, manifesta a sua glória através das plataformas digitais. Quem é o homem que pode ir contra a palavra do Senhor? A Bíblia me garante que quando o Senhor fala, a terra treme, quando o Senhor fala, a terra derrete. E hoje nós estamos aqui como profeta, na condição de profeta do Senhor, para declarar: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, eu declaro essa palavra sobre a tua família, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Receba essa palavra, irmão. E que o Senhor te abençoe. Que esse tempo anunciado, esse tempo profetizado, esse tempo anunciado, venha se manifestar na sua vida. Um tempo onde você vai estar cheio do Espírito Santo. Obrigado, Chiquinho. E vivendo a realidade do reino de Deus. Eu quero te agradecer. Eu quero te pedir. Não deixe de curtir e compartilhar essa mensagem. Nós estamos num tempo de velocidade, de constância, de força. Tem uma música que mexe comigo. Então, compartilha essa palavra. Curte ela bastante, manda ela para o máximo de pessoas, manda ela no seu grupo de WhatsApp. Pessoas precisam saber o movimento que está acontecendo aqui, pessoas precisam saber que não tem mais lugar para a palavra ser pregada, não precisa mais, meu Deus, Everton, agora eu vou esperar ser ungido a diácono para pregar. Não! Se o Espírito Santo te chamou, abre a sua boca. Prega na internet, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, mas abre a boca, porque você é filho. E você foi chamado para isso. Eu quero te agradecer mais uma vez. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa mensagem. E eu quero finalizar com uma oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela oportunidade nesse lugar. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está lançando sementes sobre a face dessa terra e aqueles que estão apercebidos disso. Ah, Senhor, eles não rejeitarão essa semente. Senhor, eles entenderão, Senhor, que a palavra será liberada sobre a vida deles. O Senhor está movimentando os seus profetas. Os seus ministros estão sendo movimentados. E eu vim anunciar, Senhor, que a partir deste dia, uma semente plantada, bem como uma semente, Senhor, aleluia, rababassubriá, secrebexicriabraçucriantrebex. Uma semente como uma semente de mostarda, ela crescerá. Olha lá. Atrás lá. Uma semente de mostarda. Ah, ela vai crescer. Ela vai crescer, irmãos. E ela vai florescer, ela vai frutificar. Essa é a palavra que eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa. E assim eu oro e agradeço o nome de Jesus e as palmas louvam ao Senhor.